Hoje discutiremos o infográfico intitulado População Mundial em 8 bilhões de pessoas, publicado pela Visual Capitalist, com base em dados das Nações Unidas, de 2022. Em novembro de 2022, a população global atingiu 8 mil milhões de pessoas. O infográfico lista os nomes dos 55 países com as maiores populações em uma determinada região. A divisão dos continentes em regiões é ilustrada por pequenos círculos na parte superior do infográfico. O tamanho do círculo é proporcional à população. No infográfico principal, dois gigantes asiáticos são imediatamente visíveis: China e Índia. Cada um destes países tem mais de 1.000 milhões e 400 milhões de habitantes e, em conjunto, estas populações constituem 35% da população mundial. Para além do tamanho da sua população, estes países são caracterizados por uma civilização diferente, que remonta a milhares de anos e com formas de pensar próprias. Região do sul da Ásia, a mais populosa do planeta. 1 bilhão e 800 milhões de pessoas vivem em 3 países. Índia, o número 1 do planeta, em termos de população, em 2023, Paquistão, a 5ª população do mundo, e Bangladesh, a 8ª população do mundo. Um facto interessante que pode ser importante: grande parte dos habitantes destes países sabe inglês, porque na Índia e no Paquistão é a segunda língua oficial, e durante o período colonial também o era no Bangladesh. O Afeganistão tem uma população muito menor, 41 milhões de pessoas, o que não é muito para um país com a taxa de fertilidade mais elevada da Ásia. Em 2023, ocorreram 4,4 nascimentos por mulher. E aqui está um fato interessante. O Afeganistão é o único país asiático entre os 40 maiores do mundo em termos de taxa de fertilidade. Isto significa que a taxa de natalidade na Ásia está a abrandar. Atenção! Assista a este vídeo até o final e vamos te surpreender com uma teoria sobre a era das grandes descobertas geográficas. Você também descobrirá quais países do mundo acabarão em enfermarias geriátricas em 25 anos e poderá comprar um imóvel lá por $1. Vamos passar para o segundo lutador de sumô do infográfico de hoje, a região do leste asiático. O colosso aqui é a China, com uma população de 1 bilhão e 450 milhões. A partir do seu pico em 2022, a população da China começa a diminuir. Em seguida, o Japão, 126 milhões de pessoas, a Coreia do Sul, 51 milhões de pessoas e a Coreia do Norte, 26 milhões de pessoas. Se estes países fossem unificados hoje, uma população de 77 milhões daria à Coreia unificada o 20º lugar no mundo. Tal cenário é possível, basta olhar para a unificação da Alemanha em 1990. A região do Sudeste Asiático é mais diversificada em termos de número de países. A Indonésia, com uma população de 280 milhões, ocupa o 3º lugar na Ásia e o 4º no mundo. É também o país muçulmano mais populoso. Embora não esteja localizado no Médio Oriente, também a ilha Filipinas, 113 milhões de pessoas, Vietnã, 98 milhões de habitantes, Tailândia, 0 bilhões, 0 milhões, 0 mil, 0, Mianmar, 55 milhões, Malásia, 33 milhões. Oriente Próximo. O Irão e a Turquia, 86 milhões cada, o Iraque, 42 milhões, a Arábia Saudita, 36 milhões de pessoas, o Iêmen, 34 milhões, mas os restantes países da região ascendem a consideráveis 93 milhões. Do Médio Oriente fica perto dos países do norte de África, onde domina o Egito, 107 milhões de pessoas, Argélia e Sudão, 46 milhões cada, Marrocos, 38 milhões. Na África subsaariana, a Nigéria tem a maior população, 218 milhões. A Etiópia, 122 milhões, a República Democrática do Congo, 96 milhões, a Tanzânia, 64 milhões, a África do Sul, 61 milhões. Fora dos 5 primeiros, os restantes países africanos têm menos de 60 milhões de habitantes. Isto pode surpreendê-lo, mas é o mesmo na Europa. A diferença é que os primeiros 5 países da África subsaariana são mais populosos, mas os restantes países africanos não o são. Neste ponto,
Encorajo-vos a ler o material deste canal sobre a distribuição da população em África, publicado em março de 2024. Fato engraçado: algumas pessoas podem perceber isso como uma teoria da conspiração. Mas isto diz respeito ao passado, pelo que pode formar a sua própria opinião com base nos dados disponíveis. O que estou prestes a dizer pode quebrar algumas das suas conexões neurais, principalmente entre aqueles que têm um ponto de vista eurocêntrico. Pois bem, quando você analisa o tamanho da população dos países europeus em comparação com os países que foram colonizados por países europeus no período que vai das chamadas grandes descobertas geográficas, grandes do ponto de vista dos europeus, até a Segunda Guerra Mundial, podemos notar que os países europeus tinham então, de longe, as maiores populações, excluindo alguns países asiáticos. Podemos olhar para a expansão dos europeus em termos da ocupação de novas áreas por uma população com maior desenvolvimento econômico, organizacional e militar. É assim que é apresentado hoje. Mas o fenômeno da expansão europeia para outros continentes pode ser visto como uma tentativa desesperada por parte de massas de imigrantes europeus de procurar um lugar melhor para viver, que enfrentaram um destino miserável na sua terra natal. Mesmo que as classes dominantes apresentassem um elevado grau de organização em comparação com as camadas dos países conquistados, se não houvesse uma série de fatores negativos a atuar nas sociedades da Europa, poucos europeus teriam deixado a terra da prosperidade, correndo o risco de perder a saúde e a saúde. Vive em regiões estrangeiras. Isto aplica-se a toda a máquina colonial, como a camada de gestão, o exército, os engenheiros e as massas populares que desempenham todos os tipos de profissões nas comunidades coloniais recentemente organizadas. Mesmo antes da Segunda Guerra Mundial, os europeus migraram em massa para todos os continentes, exceto para a Antártida, em busca de uma vida melhor. Eram imigrantes econômicos, senhoras e senhores. Hoje observamos tendências opostas. Portanto, a Europa é hoje o terceiro continente em termos de população. O maior número são russos, 146 milhões. Alemanha, 84 milhões. Grã-Bretanha, 69 milhões. França, 66. Itália, 60. Espanha, 47. Polônia, 38 milhões. A América do Norte é dominada pelos Estados Unidos, com uma população de 335 milhões. Esta população continua a crescer. O México tem 132 milhões e o Canadá tem 39 milhões. O Canadá é o segundo país, depois da Rússia em termos de área, mas o terceiro em termos de densidade populacional. Na América do Sul, o equivalente aos Estados Unidos é o Brasil, cuja população equivale à de todos os outros países sul-americanos juntos. A diferença é que o impacto do Brasil nos países vizinhos não é tão perceptível. Mas o Brasil está atrás dos países de língua espanhola da América do Sul no grau de independência econômica e de desenvolvimento de algumas áreas da economia. E aqui está um fato interessante. No campo da aviação, a fabricante brasileira de aeronaves Embraer é a terceira fabricante mundial de aeronaves para a aviação civil, depois da Boeing e da Airbus. A aviação é de alta tecnologia. Lembre-se disso se você associou o Brasil apenas à selva e aos jovens descalços jogando futebol na praia. Finalmente, Austrália e Oceania. A mais populosa do continente, a Austrália, com uma população de 26 milhões, é a sexta no mundo em termos de tamanho territorial, mas ao mesmo tempo a penúltima em termos de densidade, ou seja, o número de pessoas por unidade de área. Olhando para este infográfico, vemos que ele é dominado pelo vermelho a Ásia, onde vive hoje 60% da população mundial. A população é certamente um dos recursos que, juntamente com outros fatores, como o nível de educação, pode contribuir para o desenvolvimento de uma determinada região. A dimensão da população é certamente a dimensão do mercado interno. O material gravado neste canal em abril de 2012 fala sobre mercado interno. Link na descrição. Com um nível de escolaridade adequado, o tamanho da população pode impulsionar o número de descobertas científicas e ideias técnicas. Ao utilizar um infográfico sobre tamanho populacional, vale mencionar mudanças futuras nesse fator.
O factor básico é a taxa de fertilidade, cuja taxa está a diminuir em países de todo o mundo. Entre os 50 países com a maior taxa de fertilidade, existem apenas 5 países asiáticos: Afeganistão, Iêmen, Iraque, Palestina, Paquistão e 4 países da Oceânia: Samoa, Ilha Salomão, Vanuatu e Kiribati. Os restantes 41 países são países africanos. A taxa de fertilidade na Índia em 2023 era de 2 nascimentos por mulher. Isto é inferior à média mundial de 2,3 e 2,1 necessários para a substituição da geração. 22 países na Ásia e no Médio Oriente têm taxas de fertilidade acima de 2,1 e 18 países nestas regiões têm taxas de fertilidade abaixo, incluindo a China, a Índia e o Bangladesh. Coreia do Sul, China, Tailândia e Japão podem falar de uma catástrofe demográfica com uma taxa de fertilidade inferior a 1,3. Estes são os últimos lugares do mundo, uma vez que a população dos gigantes da China e da Índia, mas também de muitos outros países asiáticos, atingiu seu pico diante dos nossos olhos, podemos falar de um declínio esperado nas próximas décadas. Recentemente, Elon Musk disse que o declínio da população será um dos desafios mais difíceis para a economia global nos próximos tempos. Qualquer pessoa que guia uma equipe humana hoje sabe como as questões de RH se tornaram difíceis no mercado de trabalho com desemprego mínimo. Tal situação nunca ocorreu na história do mundo em muitas economias. Você sabia que, hoje as empresas FANG têm uma rotatividade de pessoal de 1 ano e meio? Um tempo médio de emprego tão curto é um desafio para a manutenção da qualidade dos produtos e serviços. A introdução de um colaborador nos sistemas e procedimentos da empresa leva muito tempo, pelo que os custos de recrutamento e formação aumentam em relação à contribuição dos novos colaboradores para os resultados da empresa. Na geração Boomer, não era incomum trabalhar para uma empresa durante toda a vida. Para os trabalhadores, e portanto para a maioria das pessoas na Terra, estes são tempos sem precedentes no que diz respeito ao mercado de trabalho. Ser demitido não é uma ameaça. Estes são efeitos indiretos e retardados da baixa fertilidade no modelo de economias que funcionam de forma eficiente. Finalmente, um gráfico mostrando a população mundial. Você pode ver que o carro da montanha-russa está chegando ao topo e em 20 ou 50 anos, o mundo inteiro estará esperando que desçamos. Estas serão sociedades de pessoas idosas e, no pior dos cenários, a escassez no grupo de pessoas em idade ativa poderá levar a um declínio na qualidade dos serviços e a um colapso econômico amplamente compreendido. 20 países no mundo com o maior declínio populacional até 2005. A Europa Central tem as piores previsões do mundo. Fora desta região, apenas o Japão e Cuba, bem como Portugal e Itália, enfrentam um futuro semelhante. Estes não são dados da Segunda Guerra Mundial. Esses processos estão sendo observados atualmente. Estou curioso para saber a opinião dos telespectadores sobre por que os países desta região estão despovoando tão rapidamente. Sinta-se à vontade para comentar.